Existem vários grupos admiráveis. Em Lyon, a cidade em que nasceu Allan Kardec, numa província muito próxima, há um centro espírita que chega a ter uma média de 300 pessoas, principalmente pessoas de outros países, da Argélia, que ali vão em busca de conselho, de orientação. E trabalhadores que traduzem as nossas obras e outras, fora as obras em francês, de Gabriel Delande, de Leon Denis, de Kardec e etc., fazendo que renasça. O Espiritismo está renascendo na França, e renascendo com muito vigor. Pessoas notáveis, espíritas, bons médiums, e diga-se mais, médiums que não cobram nada. Então, aquilo que não é cobrado tem valor pelo seu conteúdo. Mas se eu compro alguma coisa, eu exijo. E como os espíritos não se submetem, os médiuns aí mistificam. Porque como eles não vêm, normalmente uma palestra custa 25 euros. As que eu fiz, embora eu não cobrasse, os organizadores cobravam. E então vêm coisas tão estúpidas que chegam a ser ridículas. Só para dar uma ideia do ridículo. Nos tempos próximos, mais ou menos nos anos 60, havia uma médium em Paris, muito famosa, e eu fui convidado para falar no centro dela. A entrada eram 30, naquele tempo era 30 francos, agora 30 euros seria. E então, ela era médium, clarividente. As pessoas colocavam sobre a mesa fotografias, canetas, chaves, qualquer objeto. E ela ia descrever quem era o dono do objeto. Isso não tem nada a ver com manifestação mediúnica. É um fenômeno psíquico, porque é um fenômeno em que a pessoa pode perfeitamente, através da vibração do objeto, transmitir energia. Não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Eles nem leram a obra de Kardec. E então colocaram, e eu vi uma coisa muito interessante. A médium pegou assim uma foto, passou a mão e disse: esta pessoa está viva. Eu não falo francês, mas naturalmente eu tinha tradutora, a Cláudia. Aí a pessoa lá de dentro disse: não, já morreu. Não, ela está viva. Mas ela morreu. Não existe a morte, meu amigo. Olha a farsa. Qualquer resposta que desse estava certa. Ela não morreu. E a pessoa estava mortíssima. Nilson estava conosco. E ela descrevia os espíritos que nos acompanhavam. Ela pensou que Nilson era eu e eu era Nilson. Nos confundiu. Então ela disse assim: o nosso orador, o guia dele é Leão. Leão? Bom, eu tenho que saber por quê. E o de Nilson é Cordeiro, mas eu nunca vi errar tanto. Porque Nilson era um temperamento que, quando ele não gostava de uma pessoa, era até a outra encarnação. Não era de Cordeiro, não. E a pessoa me batia, no outro dia estava lá conversando, no maior prazer. Era um cordeiro covarde, inexperiente e aprendiz do Evangelho. E então ele disse: eu acho que houve um engano de mudança de personalidade. Pois bem, essa pessoa, e as pessoas acreditavam. Era uma mistura de esoterismo, de numerologia, de coisas, animais, com espíritos. Eu nunca vi a falta de senso. E outra, a pessoa pegava essa caneta e dizia assim: essa caneta é de um homem. Quer dizer, pela lei das probabilidades, metade, metade. Então ela se aventurava, uma pró, outra contra. E ela acertou, porque imagine, essa caneta aqui é de um homem. Não diga, é minha. Essa caneta é minha. Viu? Acertei.
Não teve dificuldade nenhuma. Mas se, por exemplo, dissesse assim, é uma caneta feminina, é uma caneta de uma mulher muito simpática. Eu disse assim, na outra encarnação, não é porque nessa foi minha, é na outra encarnação. Então as pessoas de bom senso foram abandonando e levando ao ridículo. Naquela época que eu comecei aí, nos anos 50, havia em Paris 18 mil consultórios mediúnicos e 16 mil consultórios médicos. Então já viram qual era o comércio mais próspero, porque as pessoas mentiam. E nós todos somos ingênuos. De acordo com a manipulação, a gente cai. Então, os cientistas franceses, como Charles Richer, demorou 40 anos, 40 années, investigando, e terminou dizendo, oui, ce phénomène très réel. Teve a oportunidade de confirmar. Escreveu um livro, La Métapsychique Humaine, que publicou em 1885. Nesse livro, ele declara ipsis verbis. Aquilo que nós pensávamos está numa carta que ele mandou a uma amiga muito querida de Londres, com quem se correspondia. Então, estamos renascendo, graças a Deus. Não só em Paris, como há poucos dias houve um encontro na Alemanha de livros de estudos espíritas de Allan Kardec com a psicologia de Joana de Ângeles. E estiveram presentes 300 pessoas que pagaram para fazer parte do seminário de estudo. Portanto, já se vê a renovação europeia. Houve em Assis um encontro de espíritas evocando São Francisco. Também, já pela segunda vez, em Paris, houve um outro encontro. E no ano que passou, algumas dificuldades impediram que fosse realizado um outro congresso em Paris. Mas eu quero saudar, porque eles estão gravando, o nosso carinho aos espíritas franceses, que mantiveram a chama da doutrina espírita com coragem. Nós nos recordamos muito de Roger, que se dedicou ao trabalho da Revue Spirite até desencarnar há poucos anos, e de um número enorme de trabalhadores dedicados que trabalham especialmente pelo SEI, que é o Movimento Internacional de Espiritismo. Daí, essa dificuldade que os irmãos estão tendo vai passar. E, em breve, na grande renovação que Kardec previu na Gênese, estaremos com o movimento da Terra em uma renovação ideal e a doutrina espírita com seu estandarte de renovação. Obrigado, Divaldo.